Primeira coisa, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, né? E se você não tem a sua, você pode acompanhar aqui com a gente, mas te encorajo a ter a sua, pelo menos aí no celular. Tenha relacionamento com a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, verso 16 em diante, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queria pedir por gentileza, Pedro, tem uma versão que é Almeida. Procura ela aí e coloca o versículo 18 em diante. Ou perdão, 19 em diante, na versão Almeida. A palavra de Deus é a verdade eterna sobre as nossas vidas. E talvez alguns de vocês conhecem muito bem esse versículo pela tua trajetória. Você já leu e já ouviu ele várias vezes. Talvez para alguns que estão começando, não sabem muito bem do que se trata. Este texto, essa passagem, esse momento, é chamado na teologia, na tradição da igreja, como a grande comissão. A grande comissão. Isso é porque se refere ao último momento de Jesus com os discípulos, antes de subir aos céus, a última palavrinha, o final da carreira dele. Ele estava lá dizendo: olha, agora eu vou dizer o resumo do meu propósito com vocês, e eu vou embora, então guardem essa mensagem, porque é isso que eu quero que vocês façam. Na versão Almeida, uma tradução um pouco mais antiga e mais conhecida, diz o seguinte: portanto, ide. Diga assim comigo: portanto, ide. Vamos lá bem forte. Todo mundo no 3 vai repetir o ide. Vamos lá, 1, 2, 3, ide. Vamos de novo, 1, 2, 3, ide. Ide, né? A conjugação verbal um pouco mais arcaica, a gente não fala muito assim, mas o ide de Jesus é algo que persegue ou nos segue desde esse comissionamento. Toda a igreja de Jesus, o corpo dele, desde que Jesus subiu aos céus, carrega esse encargo, essa comissão de ir. Ide é a conjugação do verbo de ir mesmo. Na primeira versão que nós lemos na NVI diz: portanto vão, mas é a mesma coisa. O ide de Jesus é a grande ordem, o grande comissionamento de Jesus para os seus discípulos. Disse: olha, eu estou indo embora, mas eu tenho uma missão para vocês. A missão da igreja é essa. O propósito da igreja, dos discípulos, é esse. A razão pela qual vocês não vão embora comigo agora, escute o que eu estou falando, que eu já comecei aqui. A razão pela qual vocês não vão comigo agora embora, é porque eu preciso que vocês vão por todo mundo. Ide por todo mundo e façam discípulos. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que eu lhes ensinei. Jesus estava dizendo: eu estou indo embora, mas vocês têm uma missão. Eu estou indo embora, mas vocês vão ficar aqui com um propósito. Eu estou indo embora, mas tem um trabalho, um desafio para cada um de vocês. Ele estava olhando para aqueles discípulos, estava dizendo: olha, eu estou indo, mas vocês agora têm uma missão a cumprir. E por que isso é importante? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui: para que existe igreja? Alguns aqui, se fossem honestos e respondessem com a primeira coisa que vinha, né, na mente, ou talvez alguém da rua aí qualquer, nós poderíamos ter respostas mais variadas. A igreja existe para gente burra, ser enganada por pastor, né, ganancioso.
Talvez alguém diz, não, igreja existe porque as pessoas precisam alimentar os vazios delas e satisfazerem os seus anseios e precisam e usam da fé para isso. Talvez outra pessoa diria, não, como diz o tio Marx, né? A religião é o ópio do povo, então o povo precisa de qualquer coisa para alentar e para se acalmar, né? Então é por isso que existe igreja, é para o povo ser enganado com alguma coisa, porque o ser humano precisa acreditar em algo. Eu não sei, talvez alguns achem, não, eu preciso da igreja para que a minha família melhore, né? Eu não acredito nisso, nada que você falou, pastor, a minha é diferente. Eu acho que eu preciso da igreja porque eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso da igreja porque eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso da igreja, sabe, para que meus filhos aprendam coisas boas, né? E eu acho que tudo isso até é meio genuíno. Mas quem já realmente pensou, eu não estou dizendo que está errado, mas quem aqui já pensou, nossa, eu preciso ir para um lugar para melhorar, para ser uma pessoa melhor? Alguém já pensou assim? Eu digo isso porque é muito comum. Hoje mesmo eu estava no almoço com alguém que ela contou que uma amiga disse, olha, eu estou precisando, sabe, de ir numa igreja, faz tempo que eu não vou, sabe, e eu não conheço a pessoa, óbvio que eu não quero nem julgar o coração dela, a intenção do coração dela, mas esse é o tipo de frase muito comum que a gente ouve de pessoas que estão passando por um mau bocado na vida, ou não é? E aí elas falam, nossa, eu estou precisando ver se as coisas melhoram. Ou está com problemas emocionais e precisa de encontrar um pouco mais de alegria e esperança. Ou está com um casamento mal e acha que lá na igreja vai ter homens que vão ser melhor companhia para o seu marido. Aí ela quer levar o marido para a igreja para ver se o cara para de beber. Vocês estão entendendo? Então, se você perguntar por que você precisa da igreja, o que é a igreja, qual é a missão da igreja, as pessoas podem ter expectativas, visões das mais diversas. Mas a pergunta que eu quero que nós façamos aqui hoje, qual é a missão da igreja? Para que uma igreja existe? A pergunta é muito simples de se responder. A igreja são os discípulos de Jesus continuando a missão que ele começou. A missão da igreja não é tornar você uma pessoa melhor, é tornar você um discípulo de Jesus. A missão da igreja não é acalentar os teus afagos, as tuas necessidades, os teus anseios emocionais, afetivos e espirituais. É tornar você um discípulo de Jesus. A missão da igreja não é se tornar uma ONG, não é suprir as carências da humanidade e nem fazer caridade. A missão da igreja é alcançar todas as pessoas e torná-las em discípulos de Jesus. A missão da igreja não é se institucionalizar, construir paredes e fazer de uma estrutura como se fosse um clube de convivência, onde as pessoas se reúnem semanalmente como se fosse um clube de boas maneiras para melhorarem, terem comunhão umas com as outras. A igreja não é para ser um prédio, um lugar. A igreja é o corpo vivo de Jesus andando por essa terra, se espalhando por essa terra e alcançando todos os seres humanos, todas as pessoas, para que elas se pareçam com Jesus, sejam alcançados com o evangelho e sejam transformados em discípulos de Jesus Cristo. A missão da igreja é muito simples. E domingo passado eu compartilhei com vocês uma mensagem chamada O Poder de uma Visão. Quem lembra aqui? Poder de uma visão. Quem lembra aqui? Quem estava aqui? Você precisa de uma visão para a sua vida, porque uma visão para a sua vida, como eu disse na mensagem anterior, faz toda a diferença. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uma visão para a sua vida determina o seu destino, a sua direção, o seu propósito, as suas motivações, o que é que te move. E nós como igreja temos uma visão. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos por que existimos. Esta comunidade, esta igreja não está aqui, sabe, aleatoriamente se juntando, se reunindo, para a gente se encontrar aos domingos e mais algumas outras coisas. Tudo que nós fazemos é para cumprir a missão que Jesus deixou para os seus discípulos: ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Essa igreja existe para isso.
Inclusive, se você tem visitado a nossa igreja aqui, estou indo aí, estou indo lá, eu preciso que você saiba que o nosso propósito é que você se torne um discípulo de Jesus. Você não sabe, talvez, você nem entende isso ainda aí, mas a missão, e nós só existimos aqui para que você seja um discípulo de Jesus Cristo, que você se pareça com Ele, ande como Ele, viva como Ele, caminhe por aí como Ele, e viva eternamente também juntamente com Ele. Essa é a nossa missão, nós estamos aqui para isso. A gente não está aqui para te acalmar, nós estamos aqui para ser terapeuta, nós estamos aqui, quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Você não está aqui para você ter, e não que o Evangelho e o poder de Deus não possa te trazer uma série de benefícios espirituais, familiares, não pode te ajudar no seu casamento, na criação dos seus filhos, porque a palavra de Deus é vida, e Jesus é o pão da vida, Ele mata a sede da nossa alma, Ele restaura o nosso coração, Ele transforma o nosso entendimento. Sim, com o Evangelho teu casamento melhora, sim, com o Evangelho você prospera, porque você trabalha melhor, porque você é mais diligente, porque você é mais organizado. Sim, com o Evangelho os teus filhos são transformados e a tua família desfruta de mais paz, mais harmonia, mais amor. Sim, com o Evangelho você pode curar e ser liberto da depressão, da angústia, de qualquer coisa, porque Jesus é poderoso para enfrentar e para vencer qualquer área e qualquer problema da nossa vida. Mas a missão da igreja é fazer você um discípulo de Jesus. Nada mais importa. O resto é bônus. O resto é bônus. A missão, esta igreja existe, a Nova Igreja Batista de Toledo só está aqui neste lugar, porque nós estamos obedecendo o que Jesus pediu para os primeiros discípulos, ir e fazer discípulos. Nós estamos aqui só por causa do ID. E durante as próximas 3 semanas, eu quero falar com vocês sobre o ID de Jesus. O ID. O que isso significa? Mas mais do que isso, o que é que significa para nós? A visão desta igreja foi organizada basicamente, Deus nos deu é só uma questão de compreensão pedagógica, de fazer do ID a nossa essência. Qual é a visão para essa igreja? É muito simples. O que vocês entendem? O que vocês acreditam? A nossa visão é ID. ID. E o ID resume, condensa e revela o porquê que nós existimos, como existimos e como fazemos. Eu queria compartilhar nessas 3 semanas sobre o ID de Jesus. Eu quero convidar os meninos a projetarem por aí, eu quero que você me acompanhe. Deus te chamou para fazer parte dessa missão. E talvez você está aqui hoje e diz: poxa, eu vim no domingo aí, já estão me convocando para alguma coisa. Só vim conhecer hoje, sou visitante, viu? Já estão me recrutando, eu sabia que eu ia nessa igreja, já estão me recrutando. Mas eu quero que você preste atenção no que Deus tem para você. Deus tem um chamado para você. Você não está neste mundo por acaso, Deus tem planos na sua vida. E o ID de Jesus para nós usamos ele agora como um acróstico. E hoje, preste atenção, igreja, a partir de hoje, nessas 3 semanas, eu vou apresentar para toda a igreja com mais clareza coisas que nesses 3 anos de igreja foram construídas e talvez muitos irmãos tinham dúvida. Algumas pessoas perguntavam, por exemplo, como é que faz para ser membro dessa igreja? Em que momento, sabe, alguém vai preencher uma fichinha minha? Porque nós nunca fizemos isso. Nós divulgamos por um tempo um cadastro, um formulário do Google Forms, para quem se considerava membro, preencher o seu nome lá, mas isso nunca nos importou, nunca foi o motor. Nós nunca estivemos aqui para fazer uma lista de membros e ficar contando quantas pessoinhas aqui que são os membros para poder, nunca foi a motivação. Nós entendíamos que igreja é um organismo vivo, nós entendemos que igreja é um organismo vivo, igreja é o corpo de Jesus, não é um documento, num estatuto. Inclusive nós fizemos a documentação desta igreja depois dela já existir 2 anos e meio, e não é porque nós estamos fazendo algo errado, até porque não há problema algum, mas nós só fizemos por uma direção de Deus, de que nós só registraríamos uma instituição religiosa chamada igreja para o Estado, quando a verdadeira igreja já existisse, quando o corpo existisse. Meu irmão, infelizmente alguns
bem intencionados por aí, mas inocentes, ou talvez motivados por coisas que aprenderam de forma errada, tudo que querem é abrir uma portinha e chamar de igreja e colocar uma placa. Se existe uma coisa que não nos preocupou nunca na nossa vida, foi isso. Inclusive essa igreja nasceu na sala da nossa casa, pregando o evangelho entre amigos e irmãos, e chamando um, chamando o outro. Quando deu a oportunidade, nós começamos a nos reunir num teatro de uma escola, e lá a gente se reunia os domingos para fazer culto, e a missão sendo cumprida, o evangelho sendo pregado. E só depois da gente já ter se mudado para cá e já estar aqui, neste espaço, neste prédio, meses, é que nós vimos que chegou o momento de se organizar, porque não tem como, socialmente, isso é uma instituição que tem responsabilidades, né? Tem que alugar, tem que botar no nome de alguém, tem que pagar uma luz, uma água, a sociedade funciona assim. Mas isso não é a igreja não é um papel, a igreja não é um estatuto, a igreja não é um documento e nem um rol de pessoas numa lista. A igreja é o corpo vivo de Jesus, são os filhos e os salvos em Jesus Cristo. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. E você faz parte dessa missão. E o ID de Jesus, que não vai sair, né? Não vai sair, só me avisa se vai sair ou não, porque daí eu sigo. Então o ID de Jesus, nós abraçamos a palavra ID e tornamos ela a visão da nossa igreja, que ela resume, como acróstico, as 3 etapas, ou as formas de como nós entendemos que Deus nos chamou a cumprir a missão dele. O I, para nós, significa integrar. Fala assim comigo, integrar. O I é integrar as pessoas à família de Deus. Integrar significa nós sermos instrumentos de Deus para que alguém que está caminhando aí pelo mundo, nas trevas, ou pelo menos que não conhece o Evangelho de Jesus e nem rendeu sua vida a Ele seja inserido na família espiritual de Jesus. E não tem como, existe uma forma disso acontecer que eu quero compartilhar hoje com vocês. Mas a primeira missão da igreja, no nosso ID, é o integrar. O D é que não basta integrar alguém na família de Deus, agora ela precisa ser discipulada. Diga assim comigo, discipular. Discipular significa que a pessoa não basta somente conhecer a Jesus e entregar a sua vida a Jesus. Ela precisa agora ser amadurecida, ela precisa ser preparada pelo Evangelho, ela precisa ser ensinada a caminhar como Jesus. Mas finalmente ela precisa ser enviada. Letra E, ID, né? I-D-E. O E é que você não foi criado e chamado por Deus para virar um filho mimado, maduro, mas que fica ainda na casa do Pai. Deus te chamou para ser enviado ao mundo. Isso não quer dizer que você tem que mudar de cidade, não quer dizer que você tem que sair dessa igreja, quer dizer que ser enviado significa, eu não estou mais nesta família, na fé, só para receber. Deus me chamou também para dar. Eu tenho algo para dar, eu tenho algo para ensinar, eu tenho algo para compartilhar, eu tenho algo para transbordar. Deus quer que você seja integrado na família de Deus, discipulado à maturidade e à semelhança de Cristo, mas enviado ao mundo para ser um agente nas mãos deles. Como estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Essa é a visão dessa igreja, é muito simples. Nós queremos integrar pessoas, discipular elas e enviá-las para o mundo. Nós queremos fazer só isso. Tudo que nós fazemos, 30 semanas, GA, tudo que tem essa igreja, tudo que nós vivemos, cada curso, o Raiz, o Vida, o Nova Kids, tudo que nós fazemos e faremos é somente para integrar as pessoas, discipular elas e enviá-las para o mundo. Só isso. Só. Agora, pastor, eu quero hoje que você me acompanhe de forma aqui muito breve. O que para nós é integrar alguém à família de Deus? O que a Bíblia diz que significa integrar alguém? E hoje talvez você fale, poxa vida, essa mensagem começou, parece que eu não vim num dia bom. Já estava frio, eu deveria ter ficado em casa, né? Eu queria uma outra mensagem, queria alguma outra coisa. Você não imagina o que Deus está preparando para você ainda hoje. Nesses poucos minutos o Espírito Santo vai te pegar e você vai ver. O que é fazer parte da família de Deus? O que é ser integrado à família de Deus? Não me leve a mal, mas alguns de vocês se consideram cristãos sem ser. Você não é, não. Você acha que segue a Jesus, mas você não segue, não. Você, inclusive, se alguém te perguntar num censo, né? Religião, você fala, cristão.
e você realmente acredita nisso, e eu não estou desmerecendo tua sinceridade, mas talvez hoje, ou por ignorância, ou por decisão, ou por má fé, você ainda não faz parte da família de Deus. Você não é um filho dele, você não é alguém integrado ao seu corpo, você não é igreja de Jesus, você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus, eu cresci ouvindo que todos nós somos filhos de Deus. Mentira. E hoje eu quero te ajudar a talvez entender claramente, não somente para a sua própria vida, como para ajudar as outras pessoas a saírem das trevas e irem para a luz. O que é que integra alguém à família de Deus? Integrar-se à família de Deus, eu quero resumir em alguns pontos muito simples que a palavra de Deus diz. Primeiro, é ser um filho de Deus. A primeira coisa que representa ou que revela estar integrado à família de Deus é ser um filho de Deus. Pastor, como assim? Do que você está falando? Alguns pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos mostra que a obra da redenção, ela se resume em alguns passos muito simples. O homem foi criado inicialmente com o plano de ser essa extensão do governo de Deus nessa terra. Ele foi criado em perfeição, em bonança, em abundância, em todo cuidado, e o homem tinha tudo. O problema é que Satanás plantou a dúvida no coração do homem e instigou o orgulho dele, e a partir daquela tentação, o homem caindo naquela armadilha, ele, por escolha própria, ele tomou a decisão de se separar de Deus, de desobedecer a Deus. E isso é o que a Bíblia chama de pecado. Quando Eva comeu daquele fruto, desobedecendo a ordem de Deus, ela estava dizendo: eu quero por mim mesmo encontrar o meu destino, saber das coisas, eu quero ser o meu próprio Deus, eu não quero ser limitada a ter esse Deus, esse Senhor, eu quero saber, eu quero fazer minhas próprias escolhas. E Adão também foi junto nisso, e aí o homem caiu na armadilha chamada pecado, aí o homem foi separado de Deus, e aí eternamente toda a humanidade foi condicionada a essa natureza pecaminosa. O homem está separado de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3 versículo 23, que diz que toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Todos foram separados de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não há ser humano nesta vida, nessa existência, na face da terra, que não nasceu na condição eterna do pecado. Então o homem natural, ele não é um filho de Deus. O homem natural, ele é uma criatura de Deus, assim como a melhor e a mais preciosa das criaturas, mas ele já não é mais um filho, ele é alguém que decidiu abandonar a casa do Pai. Mas a obra de Jesus, o Evangelho, é a mensagem de que o amor de Deus é inesgotável, e de que mesmo o homem tendo feito essa escolha, o Evangelho é a mensagem de que o amor de Deus perseguiu o homem a partir de Jesus, mostrando que ele amava o homem de tal forma que ele mesmo foi ao mundo, veio ao mundo, pagou o preço pelo pecado, ele mesmo morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma, a nossa vida do pecado. E a partir da morte de Jesus, quando depositamos a nossa fé nele, é que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses são os filhos de Deus. O filho de Deus não é alguém que está vivo, o filho de Deus é alguém que nasceu de novo. Alguém ouviu que eu disse que filhos de Deus são aqueles que olharam para a obra da cruz, olharam para Jesus e falaram: eu me rendo a essa verdade, aquele é o Filho de Deus, eu sou pecador, eu creio que Ele me salva, e eu vou me entregar, eu entrego meu coração, eu entrego minha vida, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Olha, a Bíblia nos narra um episódio maravilhoso, onde Jesus, na hora da sua morte, Ele está ao lado de dois bandidos, e um deles ficava blasfemando, falando: você não é o Filho de Deus?
Por que você não resolve aí essa treta aí? Por que você não sai dessa cruz? Por que você não sai voando, chama anjo, faz qualquer coisa? Você não é o cara, você não é o poderoso. E estava lá blasfemando, porque na verdade ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele estava zombando, porque ele estava dizendo: esse cara é maluco, é um homem como a gente. Do outro lado, um bandido semelhante, condenado pelos seus próprios pecados, humildemente olha para o seu colega de cruz e diz: cala a sua boca, você não sabe o que você está falando. E se dirige para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nessa pequena frase ele estava dizendo: eu sou o pecador. Porque ele diz isso para o amigo: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Naquela frase ele está dizendo: eu sou o pecador, eu sei que eu preciso de Deus, eu reconheço que tu és o filho dele, e deposito a minha confiança em ti ao ponto de saber que você pode mudar minha história. Porque ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele está dizendo tudo isso, tudo numa frase. E por causa dessa convicção no coração, Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque agora você se tornou um filho de Deus. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Você foi chamado para ser um filho de Deus. O I significa me tornar um filho de Deus. Não tem como ser integrado à família de Deus sem ser um filho de Deus. Eu posso te contar uma coisa? Nesse domingo aqui, nessa porta aqui, qualquer um passa. Vir aqui não te faz um filho de Deus. Ouvir essa mensagem não te faz um filho de Deus. Frequentar essa igreja não te faz um filho de Deus. Ir no GA não te faz um filho de Deus. Até servir em ministérios não te faz um filho de Deus. Crer e depositar a sua confiança nele, obedecer a ele, render-se a ele, crer que Jesus é o Filho de Deus, abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo invadir, é que te faz um filho de Deus. Isso não é obra humana. Um homem não pode te tornar um filho de Deus. Uma igreja não pode te tornar um filho de Deus. Uma instituição não pode fazer você um filho de Deus. Um GA não pode te tornar um filho de Deus. Somente a obra do Espírito Santo no teu coração, rendido, quebrantado, é que pode fazer de você um filho de Deus. E eu preciso te dar uma notícia: seja bem-vindo. Nessa porta aqui passa todo mundo, de vez em quando até uns bêbados, uns cachorros, você também pode ser mais um. Mas vir aqui não te faz um filho de Deus. Você sempre será bem-vindo, nós sempre amaremos a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Mas o Filho de Deus é aquele que se rende ao Evangelho de Jesus Cristo, que entrega a sua vida a Ele e diz: sim, Senhor, reina sobre mim. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Messias, que morreu pelos meus pecados, e eu rendo a minha vida a Ele. É essa decisão que te faz um filho de Deus. Mas não só isso, esse é o primeiro passo. E como é que faz isso, pastor? A Bíblia diz que se com o teu coração crer e com tua boca confessar, será salvo. O que salva... Meu irmão, você consegue entender que o bandido na cruz, em segundos, o destino dele eterno foi mudado? Não mudou nada, ele estava preso. Eu imagino Jesus: você crê em mim? Creio. Então só um minutinho, deixa eu chamar o pessoal da integração. Anota o nome dele aqui, que nós temos que fazer botar ele na fila do discipulado para batizar. Só um minutinho, será que você aguenta mais um pouco? Não vai dar, viu? Nós batizamos um menino aqui domingo passado. Eu falei: rapaz, conta aí tua história. Ele contou a história. Olha, eu conheci o Evangelho quando eu tinha 19 anos. Eu cheguei na igreja, eu falei: pastor, eu quero me batizar. Ele falou: mas calma, né? Muito rápido. Você nem fez o curso. Eu falei: eu quero. Quanto tempo demora o curso? 1 ano. Depois de 1 ano é que nós vamos avaliar. Eu não sei que Bíblia esse povo lê. Será que é a mesma que a minha? Será que é a mesma que a sua? Você imagina Jesus fazendo isso com o ladrão da cruz? Até daria para você ir para o céu, mas está tarde, né? Já era. Irmão, como é que alguém controla a ceia? Se eu te contar uma coisa, você vai... Agora você vai... pronto, esse pastor é um herege mesmo. E se alguém foi salvo hoje, segundos antes da gente ceiar? E se na hora que eu conduzi a ceia e expliquei, quem está atento viu que eu expliquei o Evangelho aqui, ouviu e creu com todo o seu coração e falou: meu Deus, é isso aí que eu quero para a minha vida.
Jesus, eu me arrependo dos pecados. Nós tivemos inclusive um tempo de oração aqui. Eu entrego minha vida ao Senhor. Quem é que pode dizer que aquele não é um filho de Deus? Então como é que pode uma igreja controlar a ceia das pessoas? Eu não consigo entender isso aí. Você pode, você não pode. Você vai. Isso aqui não. Eu conheci uma igreja que os diáconos iam passando nos corredores assim, ó. Você não. Passando assim. Você acha que eu estou de brincadeira, né? Quantos acreditam que eu estou falando aqui é verdade? Não é? Você senta, você não pode. Você não sei. Eu vi você brigando com tua esposa agora no estacionamento, senta. Está em pecado. Você... Meu irmão, só existe uma forma de ser um filho de Deus, nascendo de novo, e homem nenhum pode fazer isso por você e nem limitar isso de você. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Pastor nenhum, sacerdote nenhum, padre, papa, seja o que for, não pode te tornar um filho de Deus ou te obstruir de ser um filho de Deus. É a tua fé em Jesus Cristo, o teu rendimento, o teu quebrantamento. Se crer com o coração e com sua boca confessar, é que você se torna um filho dele. Tem alguém que é filho de Deus aqui? Glória a Deus. Aleluia. A nossa missão é fazer mais filhos de Deus. Pregar a mensagem do Evangelho para que você se torne um filho de Deus. Mas olha, integrar-se à família de Deus precisa se tornar um filho de Deus. Mas não é só isso não. Aí é que vem o pulo do gato do Evangelho. Os verdadeiros filhos agora vão dar um segundo passo. Os de verdade, tá? Os fake não. Os de verdade agora vão obedecer às ordenanças de Jesus. Porque quem é de verdade e entregou sua vida a Jesus para que Ele seja o seu Salvador e Senhor, agora eles têm um novo dono. E o dono deles não é mais eles mesmos, nem o ego, não. Agora o meu dono é o Senhor. O Senhor Jesus é que manda em mim. E o que Ele fala sobre a minha vida e para a minha vida e com a minha vida é lei. Ele manda em mim, Ele é o meu Senhor. Olha, tem uma coisa que os cristãos da era moderna não vão entender isso nunca, que é a expressão Senhor. A expressão Senhor para nós, ela é banalizada. A gente trata ela assim, até usa com certo respeito, né? Olha, aquele lá é o senhor Paulo, é um cliente. Aquele é o senhor João. Ou, né? Os jovens, né? Muitas vezes, hoje nem mais isso tem, mas um pouquinho antigamente, assim, né? Da minha fase para trás, da minha geração para trás, os pais exigiam dos filhos mais novos tratarem os mais velhos de senhor. Vocês lembram? Chama de Senhor, mas era no máximo um respeito para a gente mais velha. A palavra Senhor utilizada neste contexto bíblico era, a palavra em maiúscula, só era atribuído a alguém de alta posição de governo, a reis e imperadores. Um senhor era um imperador ou um rei, que governava e mandava em tudo e em todos. Ei, escute aqui, eu não estou falando de presidente, tá? Eu não estou falando de cargo político democrático da nossa geração. Eu estou falando de imperador. O imperador, se ele acordasse enviesado, ele falava, quero matar todo mundo. Ele matava todo mundo. Ele mandava, ele ordenava, ele fazia o que ele queria. Então, a palavra Senhor, no entendimento de um judeu ou de um gentil daquele contexto, simbolizava e representava alguém que tinha o controle, o comando e o governo sobre tudo e sobre todos. Então, quando alguém falava Senhor, eles não tinham pensado em um termo antes do nome que gere respeito, como nós usamos hoje. Senhor João. É isso que é Senhor para nós. Para um judeu e gentil na época de Jesus, Senhor significava imperador máximo, comandante total de todas. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Isso, inclusive, é um dos problemas que os cristãos primitivos tinham. Vou te contar algo que a história nos mostra. Quando a igreja primitiva, que é a primeira igreja, começou a viver a sua vida, depois da morte e ascensão de Jesus, quando a igreja começou a viver a sua vida, ela se encontrava com um cidadão romano, que tradicionalmente todo cidadão romano se cumprimentava de uma seguinte forma, dizendo Ave César. Quem já ouviu essa expressão, Ave César? César é um título de imperador. Então todo imperador romano era um César. E ave significa
César é o Senhor. César é quem manda. César é o dono de tudo. César governa. A ave César é uma expressão de devoção, de adoração e de rendição ao dizer: quem manda na minha vida é César. Então, o que aconteceu para os primeiros cristãos começarem a ser perseguidos? Ele estava andando na rua, indo para a feira, aí cruzava nele um vizinho, né? Aí a saudação tradicional do vizinho era ave César. E o cristão entendeu tanto quem agora era o seu Senhor, que não respondia ave César. Ele falava: Jesus é o Senhor. Aí o cidadão romano ouvia: não, como assim? De repente cruzou com algum soldado romano e falava: ave César. E ele respondia: ave Jesus. Como assim tem um outro imperador que não é César? E isso, naquele contexto, não é igual hoje, bipartidarismo. Você pode gostar do presidente, você pode não gostar do presidente. Não tinha essa opção. Aí, os cristãos começaram a se confrontar e falavam: tira isso da boca, fala que César é o Senhor. Você fala: Jesus é o Senhor. Fala que César é o Senhor. Jesus é o Senhor. Fala que César é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então você vai morrer. Que seja. Então você vai ser preso. Pois é, vai ter que ser. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João foram açoitados em praça pública, espancados e levados para julgamento, e na conclusão falaram: não é mais para vocês citarem e falarem o nome de Jesus. E eles falaram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pode prender a gente, pode açoitar ou pode até matar, nós morreremos falando. Porque a nossa vida não é mais nossa. Nós agora obedecemos a outra pessoa. A nossa vida não é mais nossa. Nós temos um outro dono. Ser integrado à família de Deus não é só crer em Jesus e se tornar um filho de Deus. É estar disposto a obedecer às suas ordens. Essa é uma notícia que precisava te dar. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 21. Não tem como rasgar esse versículo da Bíblia. Ou você acredita nisso ou não. Mas eu não posso aqui alimentar a tua ignorância de te fazer acreditar que você pode ser um cristão ignorando isso. A Bíblia diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Os filhos de Deus não somente se tornam crentes em Jesus, mas obedientes e seguidores dele. Então o chamado de Deus para você se integrar à família de Deus não é simplesmente um gesto de levantar a mão. Você não se torna um filho de Deus só quando vem aqui num apelo e faz uma oração de entrega. Esse é o primeiro passo. Integrar-se à família de Deus significa obedecer a Jesus em tudo que Ele nos pede. E sabe, Jesus deixa algumas ordenanças básicas para começar o relacionamento com Ele, só para filtrar o nosso coração e ver o quanto a gente está rendido a Ele. E muitos aqui passam anos achando que são filhos de Deus, achando que fazem parte da família de Deus, achando que são cristãos e não passam nesses primeiros passos de obediência. Um deles, por exemplo, é o batismo. Você pode dar todas as desculpas que você quiser, mas Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, até que eu... Vocês estão entendendo que o batismo é uma ordenança de Jesus, que filtra o nosso coração para ver se a gente está disposto a obedecer a Ele. Meu irmão, se você não está disposto a nem mergulhar numa água por amor a Jesus, você acha que você vai vencer o pecado? Você acha que você vai testemunhar Ele quando for necessário? Se você não consegue mergulhar num tanque e ainda acredita que é filho de Deus, você acha que você serviria a Ele de todo o seu coração? Eu preciso te dar uma notícia. O filtro do teu coração muitas vezes é mais simples do que você imagina. Existem coisas pequenas, menores do que você imagina, que já mostram o quanto o teu coração tem se enganado. Hoje é dia, talvez, de nós descobrirmos que a nossa igreja é bem pequenininha. Talvez pode frequentar pessoas aqui nos domingos, mas a igreja de Jesus aqui não é só quem crê nele, mas é quem obedece a ele. É quem segue os seus mandamentos, é aquele que está disposto a fazer o que ele nos pediu. Por exemplo, eu vejo gente que se diz cristã que não perdoa.
Falar, não, ó, eu estou resolvendo isso, sabe? Mas foi muito profundo. Falei, dá a desculpa que você quiser, você só não está obedecendo Jesus. Perdão não é um conselho, é uma ordenança. Perdão é um mandamento de Jesus. Quando Ele nos ensina a orar, Ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. A palavra de Deus nos ensina que o perdão, por exemplo, é uma decisão e não um sentimento. Tem gente que não perdoa porque não sentiu vontadinha, você não vai perdoar nunca. E eu poderia aqui falar de amor, eu poderia falar de generosidade, eu poderia falar de perdão, como já falei, eu poderia aqui falar do batismo, eu poderia falar de tantas outras coisas que são mandamentos de Jesus. Você está se enganando se você não está disposto a seguir o que Ele tem pedido de você. Integrar-se à família de Deus, estar disposto a obedecer a Jesus, é estar disposto a fazer o que Ele tem te pedido, o que Ele tem nos pedido. Atos capítulo 2, versículo 41 é maravilhoso, porque a Bíblia diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem, olha que interessante, os que aceitaram a mensagem, qual mensagem? Sou pecador, Jesus é o Messias, você tem que se render. Isso é na pregação de Pedro, depois do dia de Pentecostes. A Bíblia diz, os que aceitaram a mensagem. O que aconteceu com os que aceitaram a mensagem? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe por quê? Porque alguns versículos antes a gente entende o que aconteceu. Aqueles homens ouviram a pregação de Pedro, e Pedro diz, olha, nós somos pecadores, vocês são pecadores, mas nós conhecemos o Messias, ele esteve entre nós, mas os religiosos os crucificaram, mas Deus permitiu que isso acontecesse, para que ele fosse levado como rei soberano, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora creiam que Jesus é o Messias, rendam sua vida a ele. E aí aquela multidão falou, Pedro, ei, o que nós temos que fazer? Arrependam-se, confessem e sejam batizados. O que Pedro estava falando? Ele estava dizendo assim, tornem-se um filho de Deus. Isso é no coração, mas obedeçam através de uma ação, para provar realmente a decisão do coração. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Sabe por quê? Ei, escuta, é que... Ai. Imagina o seguinte, meu querido. Aqueles homens, aquelas 3.000 pessoas, e não é igual nós aqui, pega aqui um tanquinho, entendeu? Nós estamos num país majoritariamente cristão, inclusive as estrelas, né, pop, são todas, né, 100% Jesus, legenda no Instagram de versículo, né, na foto de biquíni, é tudo uma bagunça. Para aquele povo, mais de 3.000 pessoas, ir num ritual público e declarar através daquele ritual que eles acreditavam que o Galileu que tinha sido morto semanas antes, ou pelos religiosos, aquilo era sentença de morte. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Então eles estavam aceitando. Pedro estava falando, vocês creem de verdade? Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Cremos! Então vai lá mergulhar lá na frente dos religiosos para ver o que vai dar então. E mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Hoje, se a água for fria, o cara não vai adiar o batismo, esperar o verão, pastor. Só para, sei lá, estou vendo aí. Vocês não postar no Insta e eu batismo, porque eu não queria que ninguém soubesse. Você não entendeu, meu irmão. Nem batiza. Vai num clube aí, mergulha na piscina que você vai gostar muito mais. Porque para você isso aqui vai ser só água. Você não entendeu o evangelho. O batismo é um símbolo de que você está disposto a obedecer a Jesus, custe o que custar. É só isso. É um símbolo. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu acho que a gente está aprendendo o evangelho de novo. Quem acha? Acho que a gente está começando... Integrar-se nesta família, nessa igreja, para nós, é crer em Jesus, tornar-se um filho dele, mas obedecer o que ele pede. Por isso que eu preciso te dizer, nós não estamos aqui te julgando, te condenando, eu só estou sendo transparente biblicamente. Se você não dá nem o passo do batismo, você está se enganando, você não é um filho de Deus. E é difícil alguém te dizer isso num culto de domingo, talvez, mas eu estou te dizendo.
Porque eu quero que você saia do engano de achar que está tudo bem, ter uma fé em Deus. Você pode ter fé em Deus, e Tiago diz, até os diabos creem. Até o diabo crê em Deus. Fé em Deus não é nada. Seguir a Jesus é outra coisa. Seguir a Jesus é outra coisa. Ser discípulo de Jesus é muito, muito mais além do que ter uma fé. Meu irmão, todos podem crer em Deus. Somente os decididos, convictos e quebrantados podem ser discípulos de Jesus. Mas a terceira coisa que faz de você alguém integrado de verdade à família de Deus é estar presente na comunidade. Os que são da família vivem em família. Os que são da família vivem em família. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto quanto mais vez que se vai aproximando o dia. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, estar junto em família importa. Estar junto em família importa. Eu vou te dizer o que é uma igreja de verdade e como que nós vemos que os filhos de Deus se manifestam. Atos capítulo 2, verso 46, faz parte de uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. A Bíblia diz em Atos 2,46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Preciso te dar uma notícia, ser integrado à família de Deus é ser presente na vida da igreja. É ser presente na vida da igreja, é estar em comunidade. Olha, é óbvio que aqui nós não vamos ficar fazendo chamada, se faltou ou não faltou culto, não é sobre isso. É o teu coração entender que você sente saudade de casa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Olha, quem é filho de Deus de verdade, ele convive no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está no mundo, mas ele não é dele. E um filho de Deus de verdade no seu coração, ele vai lá no trabalho, ele vai até na confraternização com os amigos lá, mas ele está lá e fala, isso aqui não é o meu lugar. A galera está lá, enchendo a cara, chapando, tocando aquele senta e vai que senta e que não sei o que lá. Aí o cara está lá, fala, cara, eu não sou daqui. Vou lá cumprimentar meu chefe, meu colega, vou sorrir para o pessoal, vou falar, mas essa não é minha família. Na verdade, inclusive, eu preciso fazer alguma coisa para que eles se tornem família. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E isso é obra do Espírito Santo. A partir do momento que se torna regra de igreja, perdeu o valor. Um dia alguém falou, essa igreja aí é fácil, essa igreja aí está crescendo, é tudo liberado. Eu preciso te dar uma notícia, irmão, o evangelho é tudo liberado. O quê? Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Como filho de Deus, o Espírito Santo na vida de alguém o torna capaz de discernir que lugar é para ele e que lugar não é. Quais ambientes é para ele e quais ambientes não são. Quais relacionamentos são para ele e quais não são. Se uma igreja tem que fazer isso por você, dizendo não vai, não pega, não fala, não convive, é porque você não conheceu o evangelho ainda. Tá louco? Eu já tenho 2 meninas que me dão trabalho, vou ficar mandando na vida dos outros? É doido. Todo mundo aqui, tem alguém que, talvez possa ter alguém que por questões, não vou perguntar, mas pode ser que tenha alguém que por questões de saúde use fralda aqui. Mas eu creio que a maioria não usa mais, né? Não usa, né? Todo mundo já, o dente de leite, tem alguém com dente de leite aqui? Não tem mais, né? Tem dente de leite ainda? Pô, mãe, a irmã é sacanagem, né? A irmã já entrega, né? Com exceção do Samuel, tem alguém mais? Então, meu irmão, o apóstolo João na 3ª carta diz assim, não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque vocês já têm o Espírito Santo. Isso não quer dizer que é proibido ensinar na igreja.
Ele está dizendo, o ideal seria que vocês ouvissem aquilo que já está em vocês. Para os verdadeiros filhos de Deus, há um anseio na alma em dizer, eu quero fazer parte. Sabe como eu sei que algumas pessoas se converteram de verdade? É porque elas passaram a desejar estar com a família de Deus. Eu quero ir no culto, não é mais bater ponto espiritual, sabe? Domingo tem que ir lá, entendeu? Pô, domingo, cara, eu vou reunir a família, vou ver o pessoal, vou abraçar, vou ouvir uma palavra, vou ser ativado espiritualmente, vou adorar Jesus. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? É diferente. É diferente. Meu Deus, tem GA! Uau! Eu vou lá trocar uma ideia com o pessoal, vou sentar lá em roda, a gente vai comer uma coisinha, nós vamos orar um pelo outro. Tem GA! Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque quem é filho integrado, ele quer estar presente na vida da família de Deus. Ele quer estar na família de Deus. Número 4. Quem é filho, quem quer realmente se integrar, cumprir o I, ele quer ter intimidade com outros irmãos. Ele não foge disso. Sabe, eu disse uma vez, se eu não me engano, no Start, mas é um desejo no meu coração, que ninguém que se considera parte dessa família ficasse um mês sem abrir a geladeira nova de alguém, sabe? Ou uma nova geladeira de alguém. Ou seja, eu me tornei tão íntimo de uma pessoa no último mês, uma pessoa nova, que eu já consigo até abrir a geladeira dela, sabe? Porque abrir a geladeira é aquele símbolo, né, de que só gente íntima faz, né? Não é qualquer um que chega na tua casa e abre a geladeira, é ou não é? Imagina se eu chego lá, tudo bem, deixa só um minutinho aqui. Você vai falar, eita, isso, pastor invocado, né? Quem chamou, né? Você acharia estranho se uma pessoa chega. Agora, quem é íntimo de verdade, inclusive você fala, me dá um copo d'água. Vai lá! É ou não é? Vai lá e pega. Quem é família, fala, não, pega lá, abre a geladeira, vai lá, se vira, você está em casa, é ou não é? Sabe? Qual foi a última geladeira que você abriu de alguém dessa igreja? Se você fosse em GA, no mínimo no GA você já teria aberto uma. Porque no GA é aquele negócio, já está o refri, não, está lá a geladeira, abre lá, pega lá o suco lá para mim. É ou não é? Eu trouxe lá o salgadinho, guarda lá, bota lá. Sabe, você está se enganando se você acha que você está integrado ao corpo de Jesus, mas você não tem vida com o corpo dele. Dedo não deixa de ser dedo porque está num pote de formol numa estante. Ele só não está vivo, nem funciona. Tem gente que acha que é parte do corpo, porque ele olha e ele é um membro, né? Ele olha, eu sou um dedo, tem unha, tem uma pele. Ele só esqueceu que ele está numa prateleira, num frasco de formol, inútil. O corpo de verdade está se movendo. O corpo mesmo está vivo, o corpo está andando, está conectando. O corpo, o cérebro dá o comando e o dedinho mexe. Se é corpo, coça. Se é o corpo, dói. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Está junto. Então eu quero que você saiba que integrar-se à família de Deus é fazer parte, não só espiritualmente, mas fisicamente. Isso te dá acesso ao corpo espiritual de Jesus. Isso te faz ser vida na vida do corpo de Jesus. Por isso que você precisa fazer parte de um GA. E eu quero anunciar aqui hoje que algo que nós já conversamos isso em alguns momentos com líderes e a gente orava. E como nós estamos nessa fase de implantar realmente de todo o nosso coração a visão daquilo que Deus nos deu, e esta é a visão que Deus nos deu do Evangelho, custe o que custar, eu preciso dar uma notícia, eu não quero que você fique chateado, mas eu preciso te informar algo que a Bíblia já diz a respeito de você. Na nossa igreja não existe intimidade e comunhão fora de um GA. Porque o domingo começa às 18, termina, você entra aqui, sai e vai embora. Mas é no pequeno grupo é que a gente tem vida na vida. A Bíblia diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Para nós, os membros dessa igreja vão ser só as pessoas que participam do GA. Porque a nossa expressão de vida de igreja
da forma como nós fazemos. Se você não entender isso, isso aqui não é uma decisão institucional. Eu quero que você entenda isso. É uma expressão da verdade da palavra sobre a sua vida. Pare de se enganar que você pode fazer parte do corpo de Cristo e viver sua independência. Não tem como. Você precisa ter uma comunhão com os filhos de Deus. Você precisa estar integrado à família de Deus. Você precisa estar integrado ao corpo dele. Mas finalmente, 5. Você precisa contribuir com a sua vida. Quem é integrado ao corpo paga o preço com a sua própria vida. Olha, é muito fácil saber na nossa casa quem é da família e quem é visitante, não é? É muito fácil. Como é que você faz para saber na tua casa quem é visitante? Aqui tem o pessoal que está com visita em casa, né? Eu vou entregar já. Ih, rapaz, ele não mandou falar isso não, tá? Ele não mandou, sou eu que... A visita é uma bênção. Quem ama visitas aqui? Eu amo ter gente em casa. Quem ama ter gente em casa? Inclusive a gente quer fazer o melhor para receber o nosso visita, não é? Hospitalidade é uma bênção. Você quer preparar a casa, limpar, organizar. Você quer deixar tudo bonitinho. Você entendeu, não é? Você quer botar a mesa com... mesa posta. Tá doido, hein? Eu fui jantar esses dias aí, uma mesa posta maravilhosa, rapaz. Nossa, a mesa já te constrange do cuidado, do carinho e tal. E você vai estar tudo impecável, porque a família se preparou. A família preparou o ambiente. A família falou: olha, tem aqui um lugar para você dormir, um colchão para você ficar, sabe? Tem um lençol, tem a roupa de cama. Teve que pensar quantos estão vindo. E eu não vou ter lugar, vou deixar arranjar espaço, porque a família está preparando a visita para receber da melhor maneira possível. E a visita vai desfrutar, e desfrute mesmo, viu? Você desfruta, entendeu? Desfruta da bênção. Vai lá, dorme, come e tal. Você entendeu? E quando você vai visitar também alguém, você vai na casa de alguém, você vai lá, você janta, você vai no banheiro, né? Aí vai aquele homem lá no banheiro, né? Tem um banheiro, que é o banheiro lá naquela porta. Aí vai lá aquele macho lá desengonçado lá no banheiro lá. Aí ele abre a tampona, aí ele tira lá o armamento dele, né? E aí se respinga tudo. E aí ele já não é muito jeitoso, né? Ele dá uma puxadinha de descarga lá, deixa do jeito que tá, e ele lá vai embora, né? E tal. Aí a visita, agora chegou a hora de ir. Você fala: tá cedo. Tá cedo nada. Tá cedo. Não, já deu nossa hora. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Olha, fui muito amado. E tudo é sincero. E a visita fala: então tchau, tchau. Fecha a porta. A partir desse momento, a família entra em ação. O que a família faz? Vai lá tirar aqueles respingos de mijo no banheiro. Ajuda a lavar a louça. Tira a mesa. Anota na lista que nós temos que repor a carne, que nós temos que comprar o pão, que nós temos que... A família se importa em cuidar do ambiente, das coisas, das necessidades da família. Você está se enganando se você acha que você está integrado ao corpo de Jesus, mas você não contribui no corpo de Jesus. E contribuir é com o seu tempo, contribuir é com seus recursos, e contribuir com seus talentos. A família de Deus faz com que a família continue viva, existindo, ativa, pujante, rumo aos seus propósitos. Quem é família dá o seu tempo, quem é família dá o seu recurso, quem dá família dá os seus talentos. Meu irmão, eu quero te dizer, seja bem-vindo neste prédio aos domingos ou em qualquer evento que nós fizermos. Mas isso não faz de você família. É a tua vida rendida, entregue a serviço da missão que Deus nos deu, é que te faz família. E Deus está te chamando a se tornar alguém integrado à família de Deus. E finalmente, não menos importante, e esse é o momento, inclusive, nesse mês, nessas 3 semanas, de você fazer isso. Você precisa estar alinhado à visão que Deus nos deu. Nós somos uma igreja local que Deus nos deu
uma unção apostólica de gerar algo que Deus tem para este lugar. E nós entendemos uma forma de ser igreja. É a melhor? Não sei. É a ideal? Não sei. Mas se você não entende dessa maneira, procure um lugar em que você entenda. Não fique aqui. Você entende? Eu gosto lá do domingo, assim, só aquelas luzes que me atrapalham. A música eu mudaria. Eu colocaria um coralzinho e o kids tinha que ser um pouco diferente. O pastor também tinha que pregar menos. Eu também não gosto desse negócio de gear. Não quero ninguém perguntando a minha vida. Mas eu quero ser dessa igreja. Meu irmão, vai para outra, pelo amor de Deus. Sério, vai. Vai ser feliz. Para quê? Tem alguém aqui que é sádico o suficiente para ficar sofrendo sem ninguém te pedir? Para que ficar num lugar em que você não gosta, que você critica, que você não acha que é o certo, que você acha que é diferente? Aqui batiza dessa forma. Eu não acho que tem que batizar dessa forma, tem que batizar de outra forma. Aqui eles acreditam nisso, mas eu não acredito nisso. Irmão, vai ser feliz. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito de você. Isso é proteção para a sua vida. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como de quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para quem? Para quem? Para vocês. Olha o que o autor Hebreus está dizendo. Ô tonto, se você fica num lugar em que você se incomoda, não concorda, acha que deveria ser diferente, quem perde é você. Quem perde é você. Que às vezes nós tivemos vários irmãos que tentaram assim, arduamente. Pastor, eu vou tentar ser dessa igreja, mas você não bota o terno. Cadê o terno? Eu queria o terno. Cadê o terno, pastor? Eu falei, irmão, eu não vou usar terno não. Um dia alguém me perguntou, por que você não usa uma roupa um pouco mais? Eu falei, porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou igual a elas. Eu me visto igual aos meus irmãos. Eu não sou diferente. Nada contra com quem usa, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu entendo que essa igreja é uma família. Inclusive a gente só tem esse palco um pouco mais elevado para que o último enxergue. Mas eu podia estar sentado aí no meio, não podia estar junto. A gente só tem microfone aqui para que vocês escutem. Mas isso aqui não é um altar. Isso aqui não faz de mim mais especial. Eu sou alguém que foi alcançado pela mesma graça que você, que está um pouco mais tempo aprendendo da palavra de Deus, que amadureceu um pouquinho mais e pode te ajudar você a chegar, inclusive em lugares muito mais altos que os meus, porque o meu desejo é ser uma plataforma e não um teto para você, para que você voe e viva tudo que Deus tem para a sua vida, para que você avance. Eu creio que aqui tem pastores, tem líderes, eu creio que aqui tem jovens que vão viver coisas mais abundantes, aqui tem autores de livros, aqui tem conferencistas, aqui tem pessoas que vão viajar ao mundo, e eu vou falar, uau, eu consegui ajudar lá naquele momento, mas depois ele voa. Meu irmão, eu estou aqui só para ajudar, mas eu não sou mais especial que você. Agora, Deus me colocou numa posição de cuidar desse rebanho, e eu tenho a responsabilidade, porque eu vou prestar conta, não é para você não, é para Deus. A Bíblia diz, obedeçam aos seus líderes, porque eles vão ter que prestar conta diante de Deus do que fizeram. E por causa desse encargo espiritual, de que um dia eu vou estar diante de Deus, falando, Deus, eu cumpri a missão que o Senhor deu para a igreja, ou eu fiquei com baboseira, perdendo tempo? Eu quero poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu cumpri o ID, eu integrei pessoas, eu discipulei pessoas, e eu enviei pessoas. É só isso que eu posso apresentar diante de Deus. Eu cumpri a missão que Ele nos confiou. E meu irmão, essa é a visão que nós temos para essa igreja. Nós não estamos aqui para ser um clube, nós estamos aqui para ficar fazendo evento aleatório, nós estamos aqui para nós queremos integrar pessoas à família de Deus, discipulá-las ao caráter de Cristo e enviá-las para a missão que Deus tem para elas no mundo. É isso. E se você está aqui, Deus quer que você saia desse lugar de espectador e passe a ser família. Que você saia desse lugar de simpatizante da fé e passe a ser família. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Eu quero te convidar a ficar em pé. Deus te chamou para ser família de Deus. Eu quero orar com você, mas antes de orar, há um chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei porque você está aqui.
talvez especificamente. Talvez alguém veio, olha, vou lá naquela igreja hoje, que eu estou meio abatido, estou meio doente, estou meio fraco. E olha, o Evangelho de Jesus é poderoso para curar o teu coração, a tua alma, suprir as tuas necessidades, curar o teu corpo. E tudo isso é uma grande bênção. Mas nada disso tem valor se você sair daqui sem ser um filho de Deus. Porque, meu irmão, hoje pode ser o teu último dia. Meu querido, minha querida, hoje você pode fechar os seus olhos pela última vez e você não sabe. Eu não estou fazendo algum terrorismo psicológico, mas você não sabe se você chega em casa vivo hoje. Quem é o homem para achar que tem controle sobre algo a respeito do seu futuro? Talvez Deus te trouxe aqui hoje para que a mensagem pura do Evangelho chegasse ao teu coração e você soubesse que você é pecador, mas o infinito amor de Deus foi ao teu encontro hoje mais uma vez. E através de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho e a mensagem do amor de Deus foi escancarada, dizendo: humanidade, vocês não merecem, mas eu o amo. Eu os amo tanto que eu enviei meu filho para morrer na cruz por amor de vocês. Agora, assim como o bandido da cruz, você está diante do Senhor Jesus. Você tem uma escolha a fazer: crer que Ele é o Filho de Deus, render sua vida a Ele, entregar seu coração a Ele, para se tornar um filho de Deus, ou persistir na tua indiferença, no teu orgulho, na tua autossuficiência e achar: não, eu não quero esse negócio de igreja, não quero esse negócio de religião. Meu irmão, não é sobre igreja ou sobre religião, é sobre eternidade, é sobre ser um filho de Deus. Mas só há um caminho para isso: crer de todo o coração e confessar, render-se aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, de todo o coração. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar. Mas antes de orar, nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você escute a voz do Espírito Santo.